Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder continuar cultuando o Senhor juntamente com vocês e ter esse privilégio de poder participar desse evento tão especial. É uma alegria e eu tributo isso a Deus, porque é Ele quem faz essas coisas e promove estes momentos para nós. Muito bom poder conhecer aqui os irmãos em Guaiçara. Eu já conheço uma parte da De Promessas, né? Mas essa igreja aqui eu não conhecia, ou pelo menos parte dela eu não conhecia. E é uma alegria poder estar aqui hoje, conhecer a cidade também. Muito legal. Deus abençoe vocês. Parabéns. Cidade muito, muito calma, tranquila, né? Isso é bom. Isso é legal, né? Para quem quer tranquilidade e sossego, pelo jeito aqui é o lugar, né? Então isso é bom, porque a gente vive uma vida de mais qualidade nesses ambientes mais tranquilos, né? Ambiente de agitação é meio complicado. Que bom, Deus abençoe a moçada, coordenação. E a princípio era para ser o retiro, né? É isso. Aí o pastor mandou uma mensagem e falou: cara, mudou tudo, vai ser na igreja e vai estar misturado. Vai ter jovem mais novo e jovem mais velho. Então, tudo certo. Eu entendi a mensagem e tal. Então eu tentei dar uma maneirada, né? Porque se fosse só no retiro jovem, aí liberou geral, né? Mais tranquilo. Aí a igreja tem jovem mais velho, a gente vem mais comportado para, né, manter a linha aí, tá bom? Né, para não chocar o pastor, né? E muito alegre também poder encontrar o pastor Marcos, que é um servo de Deus. A gente tem uma comunhão muito especial e eu louvo a Deus por isso. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, sua família. E rever aqui também o pastor João, sua família, gente boa demais. E eu louvo a Deus pela vida desses servos de Deus que me tratam sempre com muito carinho. E hoje também estou aqui com o Rony. Rony é um parceiro, um amigo ali de Marília. Faz tempo que a gente se conhece, muitos cabelos a mais e muitos quilos a menos, né? E a gente já se conhece um bom tempo aí. E hoje com os irmãos ali de Marília que eu não conhecia, Neto, o irmão Roberto e o Márcio. Esse povo abençoado, a gente veio junto aí e foi uma bênção. Amém? Trago a vocês a saudação da minha família, né? Como eu sempre digo, eu sou casado com uma mulher, né? Bom deixar isso bem claro, né? E já faz 17 anos que a gente está junto. Eu deixei a minha família lá em Londrina. Hoje eles estão envolvidos num congresso de crianças lá na igreja e tem sido um mover especial de Deus lá. Então eu passei pela minha casa hoje de manhã, vim para cá agora à tarde e retorno para lá, se Deus quiser, terça-feira. Vai ser bom demais estar com vocês e peço oração por eles, tá bom? Eu sou pai de um casal de filhos, então ore pela nossa família. Ela não é tão grande, mas demanda muito cuidado, né? E eu sozinho com a minha esposa não conseguimos cuidar tanto assim. E eu prefiro que você peça que Deus cuide e vai ser muito bom, tá bom? Ore por nós, põe nosso nome lá na oração. Se você não souber meu nome, fala: aquele pastor que pregou careca, tá tudo certo. Deus sabe, conhece, irmão. Poxa, vai ficar show de bola, tá? Faz isso, tá bom? Abra a tua Bíblia, por favor. Deixar aqui um abraço ao pastor Marcos Rulli, né? Ele não pôde vir certamente aí, mas está representado pelo filho aí. Manda um abração para ele lá, tá bom? Se ele viesse aqui hoje, nós ia ver ele sem gravata, certeza, né? Acho que ia, né? Mas fala para ele que eu não esqueci não, eu estou com a camiseta do ministério lá preparada para mandar para ele, tá? Para quem não sabe, eu pastoreio em Londrina um ministério de adolescentes, tá? Ministério de Adolescentes do Templo Sede, que é o A4. A4, Ministério de Adolescentes. A e o número 4, tá bom? Aí você pergunta: pastor, o que significa isso? Tem dois significados. O primeiro deles: eu não ando sozinho, eu ando A4, Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Ok? O segundo significado é o A4 de papel, que no meu tempo, no tempo de alguns aqui, era sulfite. Lembra? Era folha de sulfite, agora é folha A4, é o nome técnico, né? Então tem um segundo significado que é: venha descobrir o seu papel no reino de Deus. Então a gente está fazendo uma loucura com aquela galera lá, abençoando a vida daquele povo lá, e eles estão abençoando a vida da gente aí. Ore por nós, curte a página do ministério lá, e passou por Londrina, irmão, cola com a gente lá.
porque se você for em Londrina e não for no culto do A4, você perdeu a viagem, tá? Ficou devendo. Então volta lá, que eu te garanto, tem um culto abençoado e água gelada no final do culto para você, tá? Nada mais do que isso eu vou prometer, porque é o que eu posso cumprir, tá? E o que passar disso vai ser bênção sobre bênção, tá bom? Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho que Marcos escreveu sobre Jesus, capítulo de número 9. Capítulo de número 9 do Evangelho que Marcos escreveu sobre Jesus, a partir do versículo de número 14. Quando você encontrar o texto, por bondade, diga amém. Amém. Acompanhe a leitura, por favor. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: o que discutíeis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este espírito, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus então disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Eles o trouxeram, e quando o espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência, derrubou-o por terra, e ele revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Uma das particularidades do Evangelho que Marcos escreveu sobre Jesus é que neste Evangelho você encontra muito pouco dos discursos de Jesus. O que Marcos está escrevendo, ele escreve para um fim. E este fim para o qual Marcos vai destinar os seus escritos é um público de romanos. E este público que Marcos deseja alcançar com os seus escritos tem como particularidade o gosto pelas ações, o gosto pelas histórias intensas. Marcos, entendendo essa aptidão do público para o qual ele vai destinar estes escritos, resolve então dar atenção àquilo que Cristo faz. Marcos vai observar os feitos de Jesus e não vai dar atenção à fala, ao discurso de Jesus. Todavia fica claro e evidente a nós que o aprendizado que nós temos com o Mestre não se dá apenas pelo viés do discurso. Cristo é, de forma muito simples, um ensinador enquanto age, e nós vamos aprender tanto com aquilo que ele fala quanto com aquilo que ele faz. E neste texto nós temos um evento de milagre produzido por Jesus que pode trazer a nós entendimento.
E é o que eu quero ministrar ao teu coração nesta noite. E se você der atenção a este texto e perceber nos detalhes desta palavra, você vai entender algumas verdades do Senhor para mim e para a tua vida nessa noite. Existe no contexto dessa narrativa um evento que está sendo produzido dentro de uma família. Nós temos um menino que é trazido pelo seu pai a um ambiente onde Jesus está, a fim de que esse menino seja tratado pela presença de Jesus. O pai entende que aquilo que está acontecendo com o filho dentro do ambiente da casa não é algo natural, é algo que transcendeu a normalidade da vida. Esse pai, então, percebendo todos esses eventos, ele faz um diagnóstico. E o diagnóstico que esse pai faz é acertado, porque ele não faz um diagnóstico da consequência, ele faz um diagnóstico da causa. Esse pai olha para o que acontece com o filho e consegue detectar. O problema deste menino está numa questão espiritual. Este menino tem um problema espiritual. Amém? Obrigado, pastora. Deus abençoe. Todo mundo que me traz água assim, quando eu estou pregando, eu fico muito contente. E sempre libero uma palavra de bênção. Deus a abençoe. Até porque eu tive uma experiência muito legal no meu ministério. Eu estava pregando um retiro de jovens, e aí suado, todo acabado, todo descabelado não, porque... mas todo suado e arrebentado. E veio um menino com 2 copos de água, e eu olhei para o menino, e o menino muito feio. Mas não é feio igual a gente assim. Feio, mas feio mesmo. E quando eu olhei para aquele menino, eu pensei comigo, não pode ter namorado um menino feio desse nível. Mas por desencargo de consciência eu vou perguntar. Ele entregou o copo d'água, eu olhei para ele e falei assim: tu namora, filho? Ele disse assim: não, pastor. E eu imaginei comigo, já sabia, feio dessa maneira dificilmente estaria envolvido em um relacionamento. E quando ele estava saindo, eu falei assim: então faz o seguinte, por conta dessa água aqui, Deus vai te preparar uma namorada. Ele ergueu a mão e disse: eu recebo, pastor, tomo posse dessa palavra. Eu falei: então caminha, meu filho, Deus te abençoe. Um ano depois eu volto no mesmo evento, na mesma igreja, e quando eu chego ele está na porta, parado. Eu olhei, feio do mesmo jeito. E quando eu fui entrar, ele disse: pastor, não entra não, espera um pouquinho, quero te mostrar um negócio. Eu falei: não pode, Senhor. Não, o senhor está brincando comigo, que deu certo aquele negócio, não pode. Irmão, de repente ele voltou lá de dentro, com uma loira do lado. Não é uma modelo, mas para o nível da feiura do menino. Ele falou: pastor, lembra daquela palavra? Eu falei: lembro. Ele falou: pastor, quando o senhor falou aquilo entrou na minha alma. E eu falei assim: Deus vai fazer, Deus vai fazer. Tomei posse, olhei para essa menina, tomei coragem, pastor, e disse para ela assim: eu queria namorar você. Ela olhou para mim e disse: eu topo. Falei: mas foi assim? Ele falou assim: pastor, foi assim, com base naquela palavra. Eu falei: Senhor, tu és maravilhoso. Falei: o copo d'água te salvou, meu filho. Ele falou: pastor, o que um copo d'água fez na minha vida? Irmão, e deixa eu te dizer, tem milagres que a gente precisa entender como milagres exclusivos e únicos na nossa vida. Há poucos dias eu recebi a informação: o menino vai casar. Até porque, irmão, se Deus fez milagre, abraça, vai até o fim, porque tem coisas que Ele não fará de novo. Amém? Pastora já é casada, né? Que Deus te dê mais dinheiro para a senhora gastar, né? Comprar o que a senhora deseja. Abençoe o pastor, vai ser uma benção. É para a família, né? É mesmo, irmão? Traz um galão de 20 litros aí. É a primeira vez que o pastor assembleano abençoou alguém pela água, irmão. Olha que coisa top, né? Mas como eu estava lhe dizendo, o pai desse menino olha para o contexto de vida e percebe que o problema do menino é espiritual.
E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer a você que em todo cenário de crise, nós precisamos ter olhos disciplinados para entender aquilo que é causa e aquilo que é consequência. Porque no desenvolver da vida, nós vamos muitas vezes, diante dos problemas, focar o tratamento naquilo que é consequência e não eliminamos a causa. E um tratamento eficaz não é aquele que ameniza consequências. Tratamento eficaz é aquele que elimina a causa. E o pai desse menino tem algo que me impressiona, que é discernimento, para entender que aquilo que está acontecendo com o filho é espiritual, é uma ação maligna. E esse pai diz: este menino não pode ser tratado com coisas, porque coisas não eliminam a causa espiritual. O que trata causas espirituais é um encontro genuíno com Jesus. E talvez nessa nossa geração nós precisamos rever os nossos conceitos a respeito de crises que vivenciamos dentro do lar. E existem muitos lares que nessa noite precisam ser tratados por essa palavra, porque muitas vezes nós estamos enfrentando crises espirituais e estamos tratando com coisas. Ou seja, nós estamos coisificando uma geração atingida por perturbação maligna. E isso não é bom, porque a gente remedia tratando da consequência e não elimina a causa. Nessa noite o Senhor veio aqui trazer luz ao teu entendimento. Você não está lutando contra a carne e sangue, você não está batalhando contra pessoas, você está lutando num plano espiritual. Mas o Senhor, que é maior do que todas as coisas, está no meio da sua igreja e Ele te dará vitória. O desenvolver da possessão maligna na vida desse menino, ele se dá através de 3 manifestações. A primeira delas é que, a partir da possessão maligna, esse menino perdeu capacidade de falar e capacidade de ouvir. Ele é um menino mudo e surdo. A segunda evidência de que aquele menino está sendo atingido por uma possessão maligna é que ele sofre o trauma, sofre a queda, e a partir da queda desenvolve um processo que é espumar pela boca, ranger os dentes e terminar o processo todo enrijecido. A terceira manifestação que evidencia que aquele menino está sendo atingido por uma ação maligna é que ora ele vai ser lançado no fogo, ora ele vai ser lançado na água. É um menino que vai viver uma inconstância de cenários na vida. Ora ele está sendo jogado no fogo, ora ele está sendo jogado na água. A Bíblia diz que o pai, olhando para isso, percebe: isso não é natural, isso é uma ação maligna que quer a morte do meu filho. E quando esse pai identifica isso, ele vai levar o menino até Jesus, porque ele não quer tratar a consequência, ele quer eliminar a causa. E talvez hoje ficaria interessante a gente fazer uma observação sobre isso. Se nós temos um problema nesse nível, a gente pode tratar não a causa, mas a consequência. De que maneira? Pastor, o menino não fala e não ouve. Ok, mas enxerga. Então vamos criar uma linguagem de comunicação visual, a fim de que esse menino consiga de alguma forma se comunicar. Ele não vai ouvir e não vai falar, mas ele vai ver e vai conseguir entender o que a gente está dizendo. A gente não eliminou o problema, mas amenizou o impacto dele. Segundo processo que a gente pode criar para eliminar não a causa, mas amenizar a consequência: o menino cai e fica todo endurecido. Então vamos colocá-lo diante de um tatame, porque a hora que ele cair, ele não se esborracha no chão. A queda é amenizada, ele não vai parar de cair, mas quando cair não vai se machucar tanto. Pastor, e ele vai ficar endurecido? Vai. A gente contrata um fisioterapeuta que vai fazer massagem na articulação, a fim de que ele não fique todo duro. Terceiro, o menino é jogado no fogo e na água. A gente pode amenizar isso, vamos colocar grades. Ele não vai deixar de ser empurrado para lá, mas ele não vai cair como a gente está acostumado a ver. A gente não eliminou a ação, a gente eliminou o fato dele cair lá dentro. A ação de o levar continua. Jesus hoje não veio aqui para eliminar ou amenizar consequências. Jesus veio aqui hoje tratar das causas. E talvez ao olhar para esse texto você diga: pastor, já entendi, meu problema não é de ordem espiritual. Porque primeiro, eu falo e ouço, eu tenho capacidade de ouvir e capacidade de falar, para mim está tudo certo. Pastor, eu também não caio no chão e não fico todo duro no chão me batendo, está tudo certo.
Pastor, eu também não vou para o fogo e não vou para a água. Pastor, meu problema não é espiritual, está resolvido. Só que esse texto para nós é figura de ações que Satanás promove nesses dias pelo mesmo viés. E a primeira ação que Satanás produziu na vida daquele menino, e o pai deixa isso claro, e Jesus corrobora com essa ideia, é de que aquele menino perdeu capacidade de ouvir e capacidade de falar. Quando Satanás possuiu a vida daquele menino, arrancou dele a capacidade de uma comunicação plena. A partir da possessão diabólica, ele teve diminuído drasticamente a sua capacidade de comunicação. E se tem um ambiente que aquele menino frequenta com muita frequência, é o ambiente da casa. Então diga comigo, a partir da ação diabólica, esse menino tem dificuldades de se comunicar dentro de casa. Hoje, nós temos uma geração que está tendo dificuldades de comunicação dentro do lar. Falo para jovens hoje que com facilidade expressam seus desejos, sonhos, vontades em redes sociais. Mas quando o evento é para acontecer face a face, olho no olho, gente com gente, há um travamento. É gente que socialmente, pelas mídias sociais, consegue se manifestar, mas no contexto da intimidade, vive uma vida de solidão. Escute o que eu vou lhe dizer, existem muitos pais que estão declarando, meu filho fica em silêncio. É do quarto para a escola, da escola para o quarto, do quarto para a mesa, come e volta para lá. É um silêncio. Só que silêncio nem sempre é sinal de que tudo vai bem. Tem gente em silêncio que está sofrendo uma opressão aqui dentro. Tem gente em silêncio que está remoendo dores. Jesus veio aqui dizer para você, acorda. Silêncio não é sinal de paz. Silêncio pode ser sinal de impossibilidade. Hoje nós temos uma geração de filhos e pais que não conversam mais. E existem muitas pessoas dizendo, pastor, isso é normal da adolescência. Pastor, isso é normal da juventude. Não é normal. Nós não fomos chamados para isolamento, porque na visão de Deus, isolamento para o homem não é bom. Para o homem o que é bom é relacionamento. É por isso que Deus, ao olhar para o homem na criação, disse, esse homem tem criação e tem a minha presença, mas não tem um ser semelhante. Eu preciso tratar disso, porque isso não é bom. Irmão, em nome de Jesus, jovem que me ouve, silêncio absoluto não é sinal de paz. E talvez você hoje esteja percebendo o que acontece contigo. Você consegue teclar com todo mundo, mas não consegue olhar no olho do teu pai e dizer para ele, te amo. Talvez você consiga expressar teus desejos em redes sociais, não consegue se assentar à mesa da família e dizer assim, estou com esse problema. Talvez você consiga mandar um zap no grupo dos teus amigos e pedir socorro porque você está triste, depressivo, mas não consegue sentar em casa e dizer assim, me ajudem, preciso de socorro, não estou bem. Nós somos uma geração que está sendo cada vez mais levada para o isolamento, e isso é uma ação maligna. Jesus veio aqui nessa noite dizer para você, eu quero abrir os teus lábios, eu quero abrir os teus ouvidos, eu quero trazer comunicação para você. Existem muitos casamentos que estão falidos por falta de comunicação. Gente que habita debaixo do mesmo espaço, mas não se conversa mais. E o pior, muitas vezes a nossa comunicação se restringe à esfera do fazer, à esfera da ação. E talvez você que é casado e que veio para essa conferência jovem, vai levar por tabela. Porque nós, quando casamos, temos que desenvolver comunicação plena em todas as áreas. E muitas vezes nós estamos nos comunicando apenas na esfera da ação. É aquele marido que pega o telefone e liga para a esposa e diz assim, fez a comida? Fiz. Já buscou as crianças? Busquei. Já passou a roupa? Passei. Já comprou a coisa que precisava? Comprei. Só se comunica na esfera do fazer. Já não se falam mais sobre projetos. Já não se falam mais sobre sonhos. Já não se falam mais sobre dores. Já não se falam mais sobre medos. Jesus está aqui hoje dizendo, silêncio não é sinal de paz. Silêncio pode ser sinal de impossibilidade.
Você jovem que me ouve, eu quero que você volte para casa hoje sabendo: Jesus quer comunicação naquele lar. Jesus quer você falando com teu pai, você falando com a tua mãe, você sentado à mesa, abrindo o coração e trazendo para aquela família comunicação. Fale, e fale muito, porque quando nós falamos, a gente traz a oportunidade do outro nos conhecer e de conhecermos também o outro que está conosco. Comunicação é o veículo pelo qual eu me expresso, me manifesto. E talvez você diga: pastor, eu consigo fazer isso através da imagem, só que nós somos uma geração de imagem mentirosa. Pega uma menina dessa aqui que tem Instagram e pergunta para ela se ela acorda às 6 horas da manhã com aquele cabelo possuído pelo Satanás, que não foi dominado ainda pela escova pentecostal, com aquele olho de panda todo manchado, aquela boca caída, seca, sem batom. Pergunta para ela se ela para na frente do espelho, faz biquinho daquele jeito e posta no Instagram. Porque nós somos uma geração que formata a imagem para vender aquilo que a gente quer que os outros comprem. E nem sempre a imagem que a gente vende é a imagem da verdade, porque a imagem pode ser produzida. Então não é na imagem que a gente deixa transparecer tudo aquilo que a gente sente, é na fala, é na audição, é nessa comunicação plena. Então, em nome de Jesus, valorize menos a tua imagem e valoriza mais o que está dentro do teu coração. Põe isso para fora, coloca isso para fora, fale! Porque a Bíblia diz que quando a gente começa a comunicar um com os outros, as nossas debilidades, as nossas fragilidades, as nossas dores, a gente vai começar a produzir um cenário de cura. Então se comunique, fale, expresse, porque eu estou tratando de muitas pessoas cujos pais chegam e dizem assim: pastor, eu não sabia. Muitos pais chegam para filhos e dizem assim: por que você não me contou antes? Por que você não me disse antes? E nós estamos habitando dentro dos mesmos lares, com a sensação de que somos sozinhos na vida. Em nome de Jesus, irmão, essa pessoa que Deus colocou do teu lado é extremamente importante para a tua vida. E é através dessa convivência plena de comunicação e de relacionamento que vocês vão alcançar a plenitude que Cristo tem para você. Então, em nome de Jesus, se você quiser se relacionar muito com Deus, se relacione com o irmão que está do teu lado. Se você quiser se relacionar muito com o Espírito Santo, se relacione com a tua família. Se você quiser falar línguas estranhas, fala primeiro a linguagem da tua casa. Se você quiser sentar no sobrenatural de Deus, primeiro se assente na mesa da comunhão e diga: eu vim comungar com vocês aqui. Antes de você se envolver com as coisas de Deus, se envolva com gente. Porque Deus se permitiu ser amado no outro, ser ajudado através do outro. Deus se manifestou através de nós. Então se envolva com gente, você vai se envolver com Deus também. Amém? Amém? Segundo evento que esse texto me mostra: esse menino, ele sofre uma queda, ele é derrubado pelo espírito maligno, e a partir dessa queda ele desenvolve um processo que vai culminar com o enrijecimento do corpo. Diga comigo: trauma, queda, que vai culminar com o enrijecimento do corpo. Basicamente, é gente que depois do trauma ficou duro demais. É gente que depois da queda enrijeceu. É gente que depois de um problema causado por uma ação maligna se transformou em alguém inflexível. Você já ouviu essa frase? Comigo nunca mais. Você já ouviu essa frase? No que depender de mim, está morto. Você já ouviu essa frase? Nunca mais vou ser bobo de ninguém. Já ouviu essa frase? Eu não esqueço o que ele me fez. Eu não perdoo o que me fizeram. Já ouviu isso? Isso é o típico cenário de alguém atingido por uma ação diabólica sem que ele perceba. É gente que sofreu o trauma e acredita o trauma a gente. Mas gente que derruba é apenas canal pelo qual Satanás faz o que queria fazer. E após esse trauma, a gente não pode desenvolver esse mesmo processo, porque a gente pode não conseguir evitar a queda, mas a gente pode evitar o enrijecimento. A gente pode não evitar o cair, mas a gente pode evitar ficar enrijecido, perda de flexibilidade.
E talvez você diga: pastor, como é que a gente faz isso? Imitando o modelo de Cristo. Porque Cristo não evitou a cruz, não evitou o sofrimento, não evitou a tragédia do Calvário. Mas em cima da cruz, Ele olha para todo mundo e diz: eu não sou produto do que estão fazendo comigo, eu sou resultado da convicção que tenho no meu coração. Então Ele abre os lábios e começa a dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe o que Jesus está dizendo a nós? Se você sofreu o trauma, não desenvolva um processo de amargura no teu coração. Hoje é dia de você entender que o teu Cristo, quanto mais sofre, mais graça libera. O teu Cristo, quanto mais apanha, mais misericórdia libera. O teu Cristo, quanto mais sofre, mais amor Ele libera. Isaías usa para falar de Cristo a figura de um terebinto. Terebinto é uma árvore cuja casca exala um cheiro muito agradável. Só que o processo que se extrai esse cheiro agradável da casca é quando ela é golpeada. E quanto mais se golpeia, mais o cheiro exala. Jesus está dizendo para você: cristão de verdade, quanto mais sofre, mais flexível é. Cristão de verdade, quanto mais apanha, mais graça flui. Cristão de verdade, quanto mais é atingido, mais flexível ele fica. E Jesus está dizendo para você: eu não te chamei para ser resultado dos traumas que você sofreu, eu te chamei para você ser meu discípulo e imitar aquilo que eu faço. Porque talvez a gente acredite que o Evangelho é uma bolha super protetora, eu nunca vou cair. Na verdade não é isso. O Evangelho é: caia, mas quando se levantar, não seja reflexo da queda, seja produto da tua convicção que você tem com Deus. E talvez tenha jovens que entrou aqui e precisa hoje liberar perdão. Voltar para casa, abraçar seus pais e dizer assim: pai, eu perdoo aquela palavra. Pai, eu não tinha entendido aquela atitude, mas eu libero perdão. Porque tem gente dura demais, coração enrijecido, coração petrificou. E Jesus está dizendo: hoje eu quero trocar esse coração de pedra por um coração de carne. Amém? O terceiro evento que envolve a vida desse menino é que ora ele é jogado no fogo, ora ele é jogado na água. Diga comigo: mudança constante de cenários. Escute bem isso. Quando nós olhamos para esse texto, a ideia que a gente pode desenvolver é de que essa troca de cenários, que é radical, ela é benéfica. Porque quando alguém cai no fogo e está sofrendo com as consequências do fogo, o que a gente joga para amenizar? Água. Então o cara caiu no fogo, está sofrendo, está queimando, vamos amenizar a situação. Pega ele e joga na água. Vai fazer até o barulhinho. Aliviou. Só que a Bíblia diz que o cenário não é determinante para o propósito. O que é determinante para o propósito é quem conduz. Porque a Bíblia diz que Satanás está agindo na vida do menino. Levou para o fogo, vai matar. Levou para a água, vai matar. Então o importante não é em que cenário você está, é quem é o agente que te leva para lá. E talvez hoje você me pergunte: pastor, então define para mim, o que é melhor, eu ficar no fogo ou eu ficar na água? Eu quero lhe dizer, não existe cenário bom, existe direção boa. Porque se Deus estiver agindo na tua vida, não importa o cenário, o propósito é vida. Se Satanás estiver agindo nos cenários da tua vida, o propósito é morte. Pastor, tem certeza? Absoluta. A Bíblia fala de 3 jovens na Babilônia, que você conhece pelo nome babilônico que deram a eles: Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que eles foram convidados para o culto da estátua. O grupo de louvor da estátua começou a tocar. Me leva para frente da estátua, mostra a tua grandeza. E agora tem que todo mundo se dobrar. Interessante que os 3 meninos não se dobram, ficam de pé. Até porque pregação não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. Então postura fala mais alto que palavra. Os 3 meninos ficam de pé, não se dobram, estão ali, tranquilo. Pode rolar o som aí da estátua, a gente vai ficar de pé. De repente para todo o evento para tratar dos 3 meninos que estão em pé. E a proposta do rei é essa: se não se dobrar, vai para o micro-ondas. Tem gente que diz que o micro-ondas foi criado no Rio de Janeiro. Não, foi criado na Babilônia. Nós vamos queimar vocês vivos, cara. Essa é a proposta. Os meninos falaram para o rei: rei, a gente não vai discutir sobre isso. Eu sei que Deus pode. Se Ele quiser fazer, amém. Se Ele não fizer também, a gente morre com tranquilidade. Fica de boa.
A Bíblia diz que o rei diz assim: vocês não vão se dobrar, aquece 7 vezes mais, potência máxima na fornalha, vamos arrebentar. Hoje é mal passado, ponto menos. Mas vamos jogar ali, já vai tostar de um lado do outro, pronto, pode tirar que está morto. A Bíblia diz que eles são amarrados. E a Bíblia diz que os soldados da Babilônia vão pegar os meninos e vão jogar dentro da fornalha. Só que a Bíblia diz que os que jogam os meninos dentro da fornalha não conseguem permanecer vivos, porque na porta ele morre. Só que os meninos, quando caem dentro da fornalha, começam a caminhar. Aleluia. Escute o que Deus quer ministrar no teu coração. Lugar que fiel anda, ímpio morre na porta. Lugar que fiel caminha, ímpio não consegue entrar. Então descansa teu coração. Se Deus está no controle, pode ir para o fogo. Você não vai morrer, você vai ser liberto das amarras que estavam contigo fora. A Bíblia diz que os meninos andam. Aí você vai dizer: pastor, então o importante é fogo. Não, se Deus estiver no controle, fica tranquilo. Lembra de Jonas? Estava no barco, o barco arrebentado pelas águas, vento, tempestade. Jonas chama a galera e diz assim: gente, o negócio é o seguinte, o problema está comigo, reconheço o meu problema, pode me jogar na água. E aí começa um impasse entre os marinheiros e Jonas. Jonas dizendo: joga, e eles dizendo: não vamos jogar. Joga, pode jogar, não, nós não vamos jogar. E aí eles fazem uma oração: Senhor, seja sobre a palavra dele a tua justiça, não recai o sangue dele sobre nós. Ele que está pedindo. Então vamos lá, 1, 2, 3, vai. E a Bíblia diz que Deus é maravilhoso, né? Deus gosta de complicar as coisas. Caiu na água, Deus prepara um grande peixe, engole. Aí você diz assim: não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. Deus faz isso. Caiu na água, Deus manda um grande peixe e engole. Só que a Bíblia diz que Jonas não morre, porque quem assume o propósito de Deus volta para recomeçar o projeto que Deus estabeleceu. Então para você o importante não é fogo ou água, o importante para você é a direção, é o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Crente não se move por lugar, crente se move pelo propósito eterno. Para mim não importa em que lugar estou, o importante é saber que estou na direção de Deus. Então acalme teu coração e saiba onde Deus quer você. É por isso que eu me preocupo com gente inconstante, porque gente inconstante tem essa característica: troca de cenários com facilidade, e acredita que troca de cenários vai favorecer a vida. Você já encontrou gente que passou por 10 igrejas em 2 anos? Não, agora encontrei minha igreja, agora aqui ó, manto puro, ó, fly. É mistério, pastor, entrei lá, senti arrepio. Irmão, você sente arrepio até em rodeio. Você sente arrepio alguém passando faca em vidro. Aí a pessoa sente o arrepio: meu Deus, Deus está aqui. Ai, aleluia. Meu Deus, aqui é manto. Uma semana depois: e aí, meu irmão, feliz com a igreja nova? Não sei. Eu até estou pensando em ir numa outra, porque na outra eu encontrei assim um ambiente mais racional, um ambiente assim mais elitizado, uma fala mais calma, um ambiente mais tranquilo, uma palavra mais cabeça. Aí você encontra um mês depois: e aí, maninho, tudo bem? E aí, cresceu, igreja top, agora só palavrão na cabeça. E aí, como é que tá? Não, estou achando muito formal, estou querendo um negócio mais assim, que impacte meu coração. Gente inconstante, gente que não para em um trabalho, gente que não permanece em um relacionamento, gente que vive trocando de cenário na vida e é uma busca constante por um cenário bom. Em nome de Jesus, cenário não define a tua vida. O que define a tua vida é a palavra de Deus para você. Encontre teu lugar no propósito eterno e seja feliz, ou no fogo, ou na água, ou fora de qualquer um deles. Se Deus te plantou lá, descanse, você vai ser feliz lá. Então, em nome de Jesus, você não vai encontrar felicidade definindo cenários na vida. Pastor, quando eu me formar na faculdade, jovem tem muito isso, não tem? Não, quando eu me formar, pastor, eu estou até me vendo, pastor, aquele canudo azul, aquela beca preta ridícula, e eu lá, pastor, saindo, marchando e dizendo: Senhor, agora tu és comigo. Agora eu vou arrumar um trabalho, vou ganhar 12 mil reais por mês, Senhor. Eu vou passar num concurso público federal. Senhor, quando eu passar num concurso público federal ganhando 12 mil, não serei tão feia como sou. Vou mudar minha história. Vou arrumar um príncipe encantado. Serei feliz. Jesus está dizendo: você não precisa de nada disso. Se você souber onde eu quero você, se você viver o meu propósito,
Eu posso te levar para o anonimato e você vai ser muito feliz. Eu posso te deixar totalmente sem muita perspectiva em volta. Você vai ser extremamente feliz. Porque contentamento humano, só quem produz é Jesus Cristo. Há um vazio no homem do tamanho de Deus, e só Ele preenche. E nessa noite eu vim dizer para você: entenda qual é a vontade de Deus. É isso que você precisa. A Bíblia diz que esse menino vive essa troca constante. E a Bíblia diz que Satanás quer matar ele. E esse pai pega o menino e diz assim: vou até Jesus. Escute uma coisa, se tem algo que me impressiona nesse texto, é o viés sacerdotal que esse texto dá a esse pai. Porque a Bíblia não diz que não é uma reunião de consenso. E aí, pai? Não é porque o menino não fala, então é. Eu imagino, né? Se fosse ter uma comunicação, era assim: pai, me levar Jesus. Como Jesus não tinha morrido, não dá para ter cruz. Não sei o que queria criar. E aí o pai olha para o menino e diz assim: eu acho que é bom, vamos lá. Não. A Bíblia diz que é o pai que pega o menino e leva até Jesus. Diga comigo: sacerdote precisa saber da necessidade de conduzir o seu povo para diante de Deus. Escute, pai que me ouve nessa noite. Talvez a tua casa está como está porque você não entendeu ainda o compromisso que você tem com ela. A ideia do texto não é consenso para encontrar Jesus. A ideia do texto é: tem necessidade, só Jesus resolve, vou levar diante dele. Tem pai dizendo: pastor, vou falar com meu filho, pastor, vou conversar com ele, vou ver se ele quer, em nome de Jesus. Tem problema? Leva para Jesus. Não é consenso, é necessidade. Atua. Irmão, quantas vezes eu fui arrastado para a igreja. Chegou uma época que eu cresci muito, minha mãe já não me arrastava, mas ela dizia: todo dia você está diante de Deus. Você pode ir para onde você for, você está aqui do meu joelho, você não escapa de Deus. Irmão, em nome de Jesus, pais que me ouvem aqui, você não precisa agradar teu filho, você precisa ter discernimento para saber do que ele precisa, e o que ele precisa é um encontro com Deus. Compra essa briga, abraça esse teu filho e diz: você vai diante de Deus todo dia. Nós somos uma geração de pai muito frouxo, muito frouxo. Ah, tadinho dele, pastor, não vou acordar, é meio-dia, está cansado, foi dormir tarde. Foi dormir tarde por que o miserável? Trabalha no noturno, é guarda municipal? Foi dormir tarde porque estava na internet, mexendo em rede social. Levanta cedo, miserável, tu não trabalha fora, vai trabalhar aqui dentro. Nós estamos criando uma geração frouxa, irmão. Filhos de 7, 6, 5 anos mandando em pais barbados. Que brincadeira é essa, irmão? Deus colocou você lá como autoridade, age nessa casa. Não é pastor que vai agir lá, você é o sacerdote daquele lá, faz você. Tem irmão que chega: ai pastor, meu filho está me dando tanto trabalho, não sei mais o que eu faço. Eu digo para ele: irmão, se tu que é pai não sabe, eu vou saber? Se fosse para eu saber o que fazer com o teu filho, ele nascia na minha casa, não nascia na tua. Irmão, em nome de Jesus, eu tenho uma prioridade: cuidar da minha casa e não cuidar da casa dos outros. Então eu vim aqui dizer para você: você é sacerdote do lar. A mesma inspiração que Deus dá a mim como pai para criar meus filhos, vai dar a você também. Só que você precisa assumir essa posição, parar de ser frouxo. O negócio está caindo lá e você assim: tadinho. Ah, coitado, pastor. E aí nós estamos criando essa geração, irmão. Em nome de Jesus, pai que me ouve, está com crise lá, está com problema, volta para casa hoje com sangue no olho. E chega lá e diz assim: vai mudar esse negócio aqui hoje, em nome de Jesus. Vai acabar essa bagunça do diabo aqui. Deus está usando gente para arrebentar com a tua casa, mas hoje Jesus vai entrar lá através de você. Vai mudar essa história hoje, em nome de Jesus.
Ai, pastor, mas ele não vai gostar. Não é para gostar, é para aprender. E aprendizado não depende de gosto, aprendizado depende de experiência. Põe para fazer, irmão. Põe para agir. E acaba com esse negócio. Amém? Então diga comigo, pai pegou o menino e levou até Jesus. Aí você vai me perguntar, o menino gostou? Não sei. O menino estava de acordo? Não sei. O menino estava lá de coração? Também não sei. Só sei de uma coisa: mudou. Então eu vim dizer para você, teu filho não precisa gostar, teu filho precisa mudar. Eu falo com experiência própria. Eu lutei muitas vezes contra o que minha mãe dizia. Estou eu aqui dizendo para você que sou servo de Deus, servindo ao Senhor, porque eu tive uma mãe que abraçou e disse: não largo, vai comigo. E quando não conseguia mais arrastar, dizia: tu está no meu joelho, todo dia eu te coloco na presença de Deus, tu não vai escapar. Funciona, irmão, funciona. A Bíblia diz que quando esse pai chega, o pai chega com o menino. E eu imagino, digo eu, não o Senhor. Se Paulo fez isso, posso fazer. Que os discípulos estavam dando atendimento. Até porque esse texto, ele está envolvido em um contexto maior. Jesus não estava nesse momento que o pai chegou. Jesus tinha subido para um monte, e o monte era o monte da transfiguração, conhecido pelo evento que nele acontece. E Jesus subiu com 3 discípulos apenas, Pedro, Tiago e João. E o evento lá em cima foi tão forte, tão impactante, que Pedro não queria descer mais. Pedro chegou para Jesus: Jesus, vamos fazer o seguinte aqui, 3 casas aqui, 3 casas, minha vida aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. A gente constrói esse negócio aqui, financia, tranquilo, Senhor, nós vamos ficar aqui. Não vamos descer com aquela mulambada lá embaixo não, Senhor, vamos ficar nós 3 aqui em cima. E nós vamos servir o Senhor, nós vamos servir Moisés, nós vamos servir Elias. Que top esse ambiente, Jesus, não vamos descer não. E Jesus chama eles e diz assim: olha, vou fazer o seguinte, não conta isso para ninguém não. Só depois que eu for embora vocês registram o que viram aqui. Vamos descer. Ok? Isso aqui é transitório. Isso aqui não é definitivo. Vamos voltar. Então quando esse pai chega, quem está dando atendimento lá embaixo não é Jesus, são os discípulos de Jesus. E eu imagino que pelo número de pessoas que chegavam lá para ser atendidas, teria que fazer igual a UPA, o pronto-socorro faz com a gente. Triagem. Já foi atendido em algum negócio desse? Você chega lá, está sentindo o quê? A minha sugestão para você não é que você minta, é que você deixe com o potencial que você está sentindo. Entendeu? Não é mentira, é potencializar o que você sente. Não é assim: estou sentindo uma dor de barriga. É: ai, minha barriga, dói demais. Porque na medida em que você potencializa o que está sentindo, você é atendido mais rápido. Porque se você chegar lá e falar assim: estou com uma dor de barriga. Dor de barriga. Teve febre? Não. Vomitou? Não. Teve desmaio? Não. Bateu com a cabeça na parede? Não também. Então senta aí. Daqui a pouco o médico te chama. Aí tu vai ficar 7 horas lá. Porque a ideia é atender os casos mais graves. Eu imagino que os discípulos faziam essa seleção também. Chegava uma pessoa: qual que é o problema? Não, meu problema é doença. Doença, fila da direita. Chegou o pai do menino, com o menino. Qual que é o problema do menino? É capeta. Capeta? Desencapetamento está na fila da esquerda hoje. Pode ir para a fila da esquerda, que hoje o desencapetamento é na fila da esquerda ali. Quem é que está cuidando do desencapetamento? Tomé. E pelo jeito tá fraco ali a frequência. Deve ter dado uns 5 demônios ali, coisa pouca. Já saiu rapidinho, a fila tá bem light. Pode ir lá, você não vai esperar muito não. Pega a senha aqui, desencapetamento, fila da esquerda, atendimento, Tomé. Irmão, eu imagino, um dos discípulos está ali, e o povo chegando, e ele: sai em nome de Jesus, já mais um liberto, pode ir, tranquilo, depois você liga no 0800 e avalia o trabalho. E aquela coisa, vai, de repente chega o pai com o menino. O pai com o menino chega, e Tomé pergunta: o que é o problema do menino? Não, ele tem um demônio que pega ele aí, deixa ele mudo e surdo, e ele cai, fica todo duro, espuma pela boca, arranja os dentes, e se bate um pouco aí e tal, hora vai para o fogo, para a água. Contou a história. Tomé: não, isso é capeta mesmo, sintoma preciso de capeta. Deixa comigo, nós estamos experientes, hoje nós já fizemos
uma libertação forte aqui. O exorcismo foi bem sucedido aqui hoje. Isso aí vai sair rapidinho. Isso aqui é duas gritadas na orelha e já sai. Porque pentecostal, quando vai expulsar demônio, tem essa característica. Ele acha que na força do grito sai. E eu acho que às vezes o demônio sai porque está incomodado com tanto grito na orelha. Sai, sai! Tá bom, vou sair, tá me incomodando, vou embora. Pentecostal tem esse negócio, né, irmão? A gente flui nesse movimento aí. Aí eu imagino, tá? Digo eu, não está na Bíblia, nem nos livros apócrifos, tá? Eu criei isso na minha cabeça. O pastor pensa um monte de coisa, fica pensando essas coisas. Tomé botou a mão, sai em nome de Jesus. Não funcionou. Sai em nome de Jesus. Ixi, deve ter 2 demônios aí. Quem é que está livre aí? Judas, você está livre, a arrecadação caiu, não tem oferta agora. Seu tesoureiro, vem aqui, vamos ajudar aqui. Tem 2 capetas aqui, eu acho. Vem aqui, junta 2. Sai. E nada de sair, irmão. De repente a Bíblia diz que estão os discípulos de Jesus envolvidos. Sai. Sai. Pega. E nada de sair, irmão. E a Bíblia diz que tem gente que não ajuda a expulsar, mas critica quem tenta. Chega os escribas, olha aquela confusão com o diabo, e vai sair não. Não. Se fosse para sair, já tinha saído, ó. Faz tempo. Nós estamos vendo essa gritaria aí, sai não. Aí pergunta para o outro, você acha que sai? Não, sai não. O que aconteceu com vocês? Tão fraco, hein? Já foi mais top essa posição aí, hein? Esse exorcismo já funcionou melhor, hein? E olha o que a Bíblia diz que acontece. Os discípulos que estavam tentando expulsar o demônio param de expulsar o demônio e vão discutir com os escribas. Pensa na cena comigo, irmão. Vamos materializar isso? Você tem seu filho, você traz seu filho para a igreja porque sabe que ele está com um problema espiritual. Chega aqui, reúne os obreiros da igreja para ajudar teu filho a ser liberto desse problema espiritual. Pastor, evangelista, presbítero e uma meia dúzia de diáconos que não faz nada só para ficar ali do lado. E eles começam a orar, clamar e pedir e tal, aquela coisa. De repente entra um grupo na igreja de membro que começa a criticar os obreiros que estão expulsando. Os obreiros largam teu filho jogado no chão, babando, espumando, duro, e viram para o outro que está criticando e dizem assim: nós não resolvemos demônio, mas com você nós resolvemos. Cai dentro. Vamos lá, fala de novo o que você falou aí. Fala que eu vou, com a costa da mão na tua boca. Fala de novo. Pergunto para você: se isso acontecesse na igreja que você foi buscar ajuda, tu ficaria lá, sim ou não? Seja sincero. Tu ficaria lá? Não. Só que a Bíblia diz que com toda essa confusão, o pai do menino ficou lá. E a Bíblia diz que em determinado momento, quem é que chega? Jesus. Ô irmão, esse lugar pode te frustrar, te decepcionar e causar em você uma série de sentimentos contraditórios. Só tem uma coisa: Jesus não vem aqui porque aqui só tem discípulo que acerta. Jesus vem aqui porque Ele ama os discípulos, ainda que eles errem bastante. Se tem um lugar que você não pode deixar de estar, é o lugar onde Jesus se apresenta. E no lugar onde Jesus se apresenta tem discípulo que falha, não te ajuda, te deixa na mão, mas não abre mão desse lugar. Jesus ainda vem aqui, abençoa a gente aqui, alcança a gente aqui. Jesus vem. Aleluia. Jesus não vem aqui porque a gente é bom, Jesus vem aqui porque a gente serve Ele. Jesus não vem aqui porque a gente nunca errou, Jesus vem aqui porque Ele tem misericórdia de nós. Então, em nome de Jesus, não abra mão desse ambiente, porque se aqui te frustraram, é daqui que vai sair a cura. Se foi daqui que você sofreu, é daqui que vai sair o alento. Se foi aqui que você se decepcionou, daqui Deus vai produzir alegria na tua vida. Permaneça.
A maior bênção que nós precisamos nesse tempo é a bênção da permanência. É o estar independente do que acontece. É o permanecer independente das crises que se estabelecem a partir dos discípulos de Jesus. Permaneça. Fique. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, a multidão já corre para ele. E Jesus observa e pergunta: que discussão é essa aí de vocês? E aí o pai do menino: Senhor, posso falar? Fala, meu filho. Trouxe meu filho para ser liberto aí, mas os discípulos não puderam. Foi uma luta aí que eles tiveram, mas meu filho está do mesmo jeito ainda. Jesus pergunta para o pai: faz quanto tempo? E o pai diz: desde a infância. Escute uma coisa: uma crise só é de fato crise verdadeira à medida em que ela vai se perpetuando na nossa vida. Crises de verdade não são aquelas que duram um dia, algumas horas, uma semana. Crises de verdade são aquelas que se estabelecem e vão levando pouco a pouco a existência da vida. Uma coisa é você sofrer um tempo, outra coisa é você viver em sofrimento. Jesus está dizendo: não olhe apenas para o que acontece, olha para o tempo em que isso está acontecendo. Porque tem gente que está assimilando como normal aquilo que já passou para um estágio de morte. Tem gente dizendo que isso é natural, e Jesus está dizendo: se isso acontece desde a infância, já é na hora de estar resolvido isso. Faz quanto tempo? E o pai do menino diz: desde a infância. Quando Jesus ouve esse relato, ele diz assim: traz o menino aqui. A Bíblia diz que quando o menino chega perto de Jesus, Satanás pega o menino e faz todo aquele estardalhaço. A Bíblia diz que Jesus libera uma palavra: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. A Bíblia diz que o impacto da palavra é tão forte que o menino cai, e a aparência que o menino tem depois da queda é de morto. Escute o que eu vou lhe dizer. A gente participa de uma conferência como essa e Jesus vai liberando palavras sobre a nossa vida. E a ideia que a gente tem é que após participar dessa conferência e receber a palavra de Jesus, as coisas na nossa vida se transformam. Só que escute uma coisa: existe um proceder de Jesus nesse texto que é muito especial, e eu quero que você grave isso. Porque nem sempre quando a palavra é liberada, aos olhos humanos, o resultado é positivo. Porque quando a palavra foi liberada, o estado do menino é como de alguém morto. Então quem está fora, que não está entendendo o que está acontecendo, olha para o menino caído, depois da palavra que recebeu, e diz o seguinte: menino morreu. E para um pai, é melhor um filho endemoniado vivo do que um filho liberto morto. Então escute o que eu vou lhe dizer. É possível que depois dessa conferência, depois de tudo que você recebeu aqui, você cria a expectativa: minha vida se transforma. E quando acabar essa conferência, a sensação que você tem de que aquilo que era ruim ficou pior. Só que escute uma coisa: o poder da palavra pode deixar você aos olhos dos outros como morto. Só que Jesus nunca trabalha apenas pelo poder da palavra. Jesus atua com relacionamento. A Bíblia diz que ele fala, mas depois ele se aproxima. E eu gosto disso, porque Jesus poderia apenas falar, mas a Bíblia diz que ele chega perto, estende a mão e põe de pé. Sabe o que Jesus está falando para você? O processo da tua restauração se dá em duas ações. O primeiro é o poder da palavra, que tira de você aquilo que precisa ser tirado. O segundo é o poder do relacionamento. É o Jesus que chega perto, estende a mão, te põe de pé e diz assim: continua a vida. Amém. Fica de pé, por favor.